Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da terra restaurada, esses 6 dias de grande trabalho de Deus, de grandes obras extraordinárias que o Senhor fez em prol do homem. Nós falamos do homem no vídeo passado, que é a imagem, a semelhança de Deus. Nós passamos por cima ali explicando resumidamente o que é imagem e semelhança de Deus, e hoje nós vamos falar de mais algumas palavras que tem a ver com os homens e tem a ver com a criação também, tem a ver com a humanidade e com a terra. Então nós vamos falar dessas palavras, entendê-las, e depois nós vamos ter uma sabedoria maior a respeito da criação, visto que eu já tenho dito e repito novamente que nós estamos interpretando Gênesis como ele foi escrito, na sua literalidade. E nós sabemos que o Espírito Santo não estava inventando uma história para preencher um vazio no nosso coração de como todas as coisas vieram a existir, mas o Espírito Santo estava dando descrição, estava ensinando Moisés, para que Moisés deixasse claro, para que pudéssemos entender. Então, vamos lá, olha só, a palavra bênção. Deus abençoou. Deus disse, são 10 vezes a menção de Deus disse, e Deus abençoou, ou seja, a bênção de Deus foi dada. Então nós vamos ver, o que é a bênção aqui. Então a bênção é uma pronúncia que agrega benefícios, ou seja, Deus fez pronúncias que agregou benefícios na sua criação. Então a bênção traz plenitude, a bênção traz algo pleno para quem é abençoado, completa. A bênção é uma maneira de completar aquilo que foi criado, capacita. A bênção traz poder capacitador. Quem está sendo abençoado ou o que está sendo abençoado recebe capacitação de externar essa bênção, de mostrar essa bênção. E bênçãos são dádivas. Bênçãos são dádivas. O que são dádivas? São presentes fora de ocasião. O que é um presente? Você está presente em ocasiões especiais. Você está presente no aniversário, você está presente no aniversário de casamento, no Natal. Então, presente você recebe em datas específicas e especiais. Agora, dádivas são presentes fora de tempo, não tem nenhuma data específica. Então, a bênção é dada como dádivas. Então, vamos ver se a bênção é tudo isso, se a bênção agrega, se a bênção completa, se a bênção é plena, se a bênção capacita, e se a bênção é cheia de dádiva. Então vamos ver aqui Deus falando. Veja que Deus, ele fala e ele externa bênçãos. Então no versículo 22 aqui de Gênesis está escrito assim, Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enche as águas nos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Então Deus abençoou os peixes e Deus abençoou as aves. Então essa é a primeira bênção de Deus. Deus dando aqui, bênçãos aos peixes, Deus dando bênçãos às aves dos céus, Deus capacitando, Deus completando, Deus agregando benefícios aos peixes e às aves. Depois no versículo 28, está escrito assim: Deus os abençoou e lhes disse. Olha a bênção de Deus aí de novo. E lhes disse. Olha o disse Deus aí. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Viu? Deus deu bênção a peixes e aves, mas agora Deus dá bênção ao homem e à mulher, ao macho
e a fêmea, e Deus dá a bênção, ou seja, Deus agrega benefícios ao homem, Deus traz plenitude, Deus completa, capacita, são dádivas aos homens, que essa bênção é maior do que a bênção que Ele estava dando aos animais e que Ele estava dando aos peixes, às aves. Ele estava dando a bênção para o homem do domínio, da sujeição, ou seja, Deus estava dando a bênção plena, a bênção máxima, agregando os benefícios máximos ao homem. Deus abençoou a criação e deu a criação para o homem e o abençoou ainda. Veja como é importante. E aí Deus vai falar também, no capítulo 2, no verso 3, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera e criara. Então, no sétimo dia, Deus abençoou, ou seja, Deus agregou paz, Deus agregou benefícios ao sétimo dia, porque o sétimo dia Deus terminou, concluiu e descansou. Veja que foram 6 dias e no sétimo Deus, Ele descansou e por isso Ele abençoou o descanso. Ou seja, por isso que descansar é algo bom, por isso que descansar é algo que é abençoador. Então essa é a primeira palavra, Deus abençoou. Depois tem a palavra domínio. Então, domínio, veja que o domínio, essa palavra domínio, ela é usada somente para o homem, somente para a humanidade. Então no versículo aqui de número 26 está escrito assim, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Viu? Nós já estudamos disse Deus, nós já estudamos façamos, nós já estudamos homem, nós já estudamos esse nossa, que é a Trindade, façamos e nossa é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós estudamos imagem, nós estudamos conforme, de acordo, nossa semelhança, nós estudamos semelhança. E agora olha só, domine Ele sobre os peixes do mar. Olha, Deus tinha abençoado os peixes, mas agora Deus está dizendo, que o homem domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, Deus havia abençoado também, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Então Deus deu domínio para o homem. O que é um domínio? Então é uma autoridade delegada. Deus estava, quando Ele criou a imagem e a semelhança, nós falamos isso, da imagem, da semelhança. A imagem mostra que o homem se parece com Deus, é diferente de todas as criações, em todos os lugares, é a imagem de Deus. Deus presenteou o homem com a sua imagem, fazendo o homem ser único em toda a criação. Na criação original, na criação do céu, na criação da terra, o homem recebe a imagem e por isso é a coroa da criação. É um benefício ter a imagem de Deus, diferente de todas as outras criações de Deus que possuem variadas imagens, mas nós temos a imagem do Criador. E a semelhança, eu falei que a semelhança é um modelo de comportamento e um modelo de posicionamento. É um posicionamento a semelhança, porque Deus Ele é Deus por posição, nada tira Ele, nada impede Ele de ser Deus. É um posicionamento. Deus não faz nada para ser Deus, Deus não deixa de fazer nada para ser Deus. É um posicionamento. Ele recebeu, Ele tem em si esse posicionamento. Então a autoridade, Deus está delegando autoridade para o homem sobre toda a criação, sobre todas as coisas da terra. Então a autoridade delegada, governo estabelecido. Deus estava estabelecendo o governo sobre todas as coisas criadas. Ou seja, Deus fez o sol para governar o dia, Deus fez a lua e as estrelas para governarem a noite,
mas Deus fez o homem, deu domínio para ele. Deus deu o governo da terra, estabeleceu o governo da terra para o homem, para a humanidade. Então esse que é o sentido da palavra domínio, superioridade sobre as outras criações. Já que somos a imagem e a semelhança de Deus, há uma superioridade sobre as outras criações. Somos superiores em autoridade, fomos designados ao governo, à autoridade, ao domínio. Então por isso Deus, está falando: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine ele sobre tudo. Tudo que eu criei, a terra estava um caos, mas eu restabeleci a terra para que o homem tenha esse domínio. E depois no versículo 28 está falando assim: Deus os abençoou. Viu? Nós falamos da bênção, que a bênção você viu? A bênção é a pronúncia que agrega benefícios, traz plenitude completa, capacita, são bênçãos. Então Deus abençoou o homem e disse-lhes: olha o que Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Ou seja, Deus está falando de sujeitar, de colocar acima do homem estar acima e as coisas criadas abaixo, a sujeição. Ou seja, não era uma sujeição imposta pelo mal, pelo pecado, pelo capitalismo, pela ganância como nós vemos hoje. Não era isso que Deus estava propondo ou falando, porque Deus havia colocado imagem e semelhança no homem. Então seria uma sujeição natural. Ou seja, o que entendemos é que Deus já colocou nas criações, nas criaturas, uma submissão para que o homem pudesse sujeitar todas as coisas sem o uso de maldade, sem o uso de força, sem o uso de meios pecaminosos. É uma sujeição natural. E aí passa pelo domínio: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se mova sobre a terra. Então Deus estava dando a bênção para o macho e para a fêmea, ou seja, para o homem e para a mulher. O homem e a mulher teria condição de sujeitar e dominar sobre peixes, sobre aves, sobre todo animal que se move. Nós vemos que o homem está destruindo as coisas, destruindo a natureza, destruindo animais em extinção, porque o homem está usando esse seu domínio e essa sujeição para o mal, para a ganância, para outros fins. Mas o primeiro homem, o Adão, e a Eva, que representava toda a humanidade, teria condições de exercer um domínio, uma autoridade estabelecida. Ele teria o governo sobre todos os animais, sobre todas as criações. Então veja que a bênção de Deus está falando de domínio.